Bom dia, terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje, dia 19 de maio, vamos para mais uma aula de língua inglesa, ok? Eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer uma breve revisão da voz passiva, que não é um conteúdo muito simples, é um pouquinho complicado, vocês têm percebido aí pelas atividades. Então, vou fazer uma revisão hoje e após a revisão, vocês vão fazer atividade para poder estar treinando. Quanto mais a gente treina a voz passiva, melhor vocês conseguem aprender esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Passiva e voz, né? Que é o tema, voz passiva. Professora Letícia, hoje, 19 de maio. O que é voz passiva? Voz passiva, o sujeito sofre a ação da frase, ao invés de praticá-la. Então, toda vez que falar voz passiva, você lembra que o sujeito é quem sofre a ação da frase. O sujeito, ele não pratica a ação, ele vai sofrer a ação. Vamos a um exemplo em português. O carro foi lavado por Carol. Então, quem é o sujeito da frase? O carro, o sujeito. Aqui, o sujeito, ele sofreu uma ação. Que ação ele sofreu? Foi lavado. Então, isso é voz passiva, ok? É quando o sujeito sofre a ação. Então, vamos lá, olha só, para ficar melhor para vocês entenderem, o carro foi lavado, o carro é o sujeito. Próxima parte. Vamos a um exemplo agora em inglês. Então, próxima frase. The dog ate my cake. Então, o cachorro comeu meu bolo. Então, o verbo principal aqui, comeu. Aqui nós temos uma frase na voz ativa, aqui não é voz passiva, olha só, voz ativa. O cachorro comeu meu bolo. Então, vamos trabalhar em cima dessa frase. Como é que eu faço a voz passiva utilizando essa frase? Vai ficar o seguinte, primeira coisa, para mim fazer a voz passiva dessa frase aí, o cachorro comeu meu bolo, a primeira coisa você vai escrever o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Antes de mais nada, antes de você achar o sujeito da frase, a primeira coisa que você vai fazer, volte lá na frase em inglês e procure o verbo. Quem é o verbo aqui? Ate. Então, para você fazer voz passiva, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo lá na voz ativa. Ou seja, na frase da voz ativa. Então, o verbo é ate, o verbo comeu, certo? Esse verbo aqui, ele está no passado. Então, identificamos o verbo. Quem é o sujeito da frase? Como é que eu vou formar a voz passiva depois que eu identifiquei o verbo? O sujeito da voz passiva vai ser a palavrinha que vem depois do verbo. Então, vamos lá novamente. A frase na voz ativa. The dog ate my cake. Primeira coisa, eu tenho que passar essa frase para a voz passiva. Qual é a primeira coisa a se fazer? Identificar o verbo. Então, o verbo está aqui. Ok? Depois que eu identifiquei o verbo, para mim passar essa frase para a voz passiva, eu vou na palavrinha que vem depois do verbo. Então, o que vem depois do verbo? My cake. Então, sujeito paciente. Ele vai ser o sujeito paciente, my cake. Depois do sujeito paciente, o que eu vou fazer? Depois de ter identificado o sujeito. Então, tá aí, vem depois do verbo principal lá na voz ativa. Então, quem é o sujeito paciente? Vem depois do verbo principal lá na voz ativa, aqui. Depois que eu identifiquei o meu sujeito, o que eu vou fazer? Eu vou
acrescentar o verbo to be no passado. Quem vai ser o verbo to be no passado? Ou was ou were. Como é que eu vou saber se eu vou usar was ou were? O was é quando esse sujeito aqui for uma pessoa, uma coisa, estiver no singular. E were é quando este sujeito aqui for duas pessoas, duas coisas e assim por diante, certo? Então, depois de colocar o sujeito aqui, eu vou colocar verbo to be no passado. Quem é o verbo to be no passado? Was ou were. Como é que eu vou saber se eu vou usar was ou were? Eu uso was se o sujeito aqui for uma pessoa só, uma coisa só, estiver no singular. Eu uso were se o sujeito aqui for duas pessoas, duas coisas, ou seja, estiver no plural, certo? Continuando. Depois que eu acrescentei was ou were para eu formar a minha voz passiva, was ou were, certo? Depois que eu acrescentei, o que que vem? O verbo principal da voz ativa. Quem é o verbo principal da voz ativa? Wait. Esse verbo principal aqui, ele vai vir num outro tempo verbal. Ele vai vir no particípio passado. Professora, como é que eu vou saber qual é o particípio passado deste verbo aqui? Vocês lembram que no nosso livro de inglês, lá no finalzinho do nosso livro de inglês, eu não me lembro a página, tem uma lista de verbos irregulares? Muito bem, então o verbo aqui, o particípio passado dele está lá naquela lista. Você vai procurar lá, certo? Então, o verbo ate aqui, ele está no past, que é passado. Eu tenho que passar ele para o past participle, o particípio passado. O particípio passado deste verbo aqui vai ser eaten. Eaten. Tá lá na lista de verbos irregulares, lá no finalzinho do livro de inglês. Então, o particípio passado deste verbo aqui vai ser eaten, ok? Então, depois que eu escrevi eaten, que é o particípio passado, dando continuidade, o que eu vou fazer? Ah lá, eaten. Eu vou acrescentar a partícula by em todas as frases da voz passiva, quando passar para a voz passiva. Depois do by, o sujeito da voz ativa. Quem é o sujeito da voz ativa? É aquela parte que vem antes do verbo, ou seja, isso daqui, the dog. Ah lá, the dog, ou seja, a parte que vem antes do verbo. Por isso que antes de você começar a fazer a frase na voz passiva, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Voltar lá na frase da voz ativa e identificar o verbo. Porque identificando o verbo, a partir dele é que você vai retirando as palavrinhas, as palavrinhas para você ir montando a voz passiva, ok? Ficou meio confuso, mas eu vou fazer com vocês dois exemplos. Essa matéria é um pouquinho difícil, é chata de fazer mesmo, mas tem que ter persistência e treinando. Quanto mais você treina, quanto mais você faz atividades, melhor você fica e mais fácil fica para entender.